na esperança de um mundo melhor. É que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim, na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Boa noite, meus queridos amigos, irmãos. Mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje nós temos a alegria de receber minha querida Fernanda Dias, lá do Centro Espírita Ceareiros do Bem. Nossa casa querida, que há muito tempo não vinha aqui, né, Fernanda? Tem um tempinho. Mas um bom filho a casa torna, né? E você, né, foi a pessoa que inaugurou o nosso programa. Você lembra a data que você inaugurou o nosso programa? Foi março, não foi isso? Dia 10 de março, 10 de março. de 2010. 2010 já, 7 anos. Vai fazer 8 anos já. Meu Então, o primeiro programa que nós fizemos foi com a Fernanda, falando sobre o que é o Espiritismo. Então, é uma alegria recebê-la mais uma vez e ela vai falar para a gente hoje sobre fraternidade universal. Vamos conversar, bater um papo sobre esse tema. Caso você queira fazer uma pergunta, manda um zap para a gente, o telefone está aí na telinha, 998-844909. Você pode mandar uma pergunta, que eu faço aqui a pergunta ao vivo aqui para a Fernanda, e ela vai responder com todo carinho para todos nós, tá ok? Semana que vem nós vamos receber aqui meu querido amigo Cássio, e ele vai falar sobre pensamento, ciência e saúde em uma reflexão espírita. Então vamos conversar com o Cássio, lá do Amor e Caridade, semana que vem, tá ok? Vamos falar aqui então das palestras esta semana. Na Casa René Peça, daqui a pouco, às 20 horas, a Flávia Silveira, lá do Grupo Espírita Boa Nova, lá de São Vicente, e o tema dela vai ser Brilhe a Vossa Luz. Então, daqui a pouco, na Casa René Peça, às 8 horas. No Ceareiros do Bem, às 8 horas, quinta-feira agora, Mabel Lima, lá de São Pedro da Aldeia, o tema dela é grande, hein? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentirem, dizendo todo mal contra vós por minha causa. Isso está lá em Mateus 5, versículo de 1 e 12. Tema grande, né? Mas é um bate-papo muito bacana sobre o Evangelho. Então, Ceareiros do Bem,
8 horas agora, quinta-feira. Vamos aqui falar aqui das palestras do Amor e Caridade. Sexta-feira agora, às 20 horas, Espíritos Puros e Perfeitos, com o meu querido amigo Edmundo, lá da Casa René Peça. E no domingo, 10 horas da manhã, Os Consoladores Prometidos, com Rian Barcelos, lá do CERJ. É Rian Barcelos? Ah, não, eu pensei que fosse o Big, né? É Rian. Não, é Billy. É, Big é diferente, E segunda, às 17 horas, As Desigualdades das Riquezas, com a minha querida amiga Sônia Rolim. Essas são as palestras do Amor e Caridade. No Trabalhador de Jesus, dia 8 agora, quarta-feira, às 20 horas, a Sônia Rolim vai falar também sobre desigualdade das riquezas. E no domingo, dia 12, Eduardo Guimarães vai estar aqui no Trabalhador de Jesus, falando, o tema dele é um tema livre. Então, Eduardo Guimarães, todo mundo já conhece, né, um grande palestrante espírita, e ele vai estar aqui, então, no Trabalhador de Jesus, domingo agora, tá? Imperdível. Então, estão todos convidados para estar lá no Trabalhador de Jesus. Tanto essa palestra de domingo como a de quarta são transmitidas ao vivo pelo Facebook, pelo Face, também pelo Face e pelo site, né, do Amor e Caridade, lá do Trabalhador de Jesus. É www.cetj.org.br. Então você assiste ao vivo, ok? Vamos passar rapidinho o apoio cultural e a gente volta já já. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Este templo de amor e de paz, que é o despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida.
nós voltamos do nosso apoio cultural. E antes de começarmos a conversar com a Fernanda, vamos pedir que ela faça uma oração para todos nós, para que a gente possa entrarmos aqui, todos nós aqui, em sintonia com os espíritos amigos responsáveis pelo nosso programa, a espiritualidade que nos ajuda, que nos ampara. E vamos agora, nesse momento, então, juntos com a Fernanda, fazer a oração. Boa tarde, meus amigos. Vamos fechar, então, os nossos olhos físicos e entrar em sintonia com Deus. Pai querido, Pai Supremo, Pai de caridade, de amor, que se preocupa com cada um de nós. Solicitamos, Senhor, e rogamos as Tuas bênçãos e a Tua atenção para, nesse momento, sentirmos a Tua presença aqui entre nós. Ampara, Senhor, o trabalho da data de hoje. Que os Teus enviados, Senhor, os espíritos benevolentes da criação, de Cabo Frio, que orientam, Senhor, a divulgação da doutrina espírita nessa cidade, nos arredores, possam conduzir o nosso trabalho na data de hoje. Fica conosco, Mestre Jesus. Visita cada lar que está representado por cada telespectador neste momento. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos começar a trabalhar? Vamos trabalhar. Fraternidade universal. Então, para a gente começar a entender, eu gostaria que você falasse para mim, a fraternidade e solidariedade, atualmente, elas têm o mesmo significado, Fernando, ou mudou? Existe uma diferença básica entre fraternidade e solidariedade, né? A fraternidade é esse sentimento de irmandade, de irmãos mesmo, de laços de sangue que nós sentimos uns pelos outros. A solidariedade é aquela vontade de fazer o bem, ser solidário ao nosso próximo, mas que não implica em desenvolver esses laços de amor consanguíneo. A fraternidade universal, então, ela designaria a boa relação entre os homens que querem estreitar os seus laços a ponto de se considerarem irmãos de sangue, que é um laço muito forte. É muito mais do que você querer ajudar alguém. É você querer trazer essa pessoa para o seio da sua família, para o seu coração. É acolher aquela pessoa e querer para ela o mesmo que você quer para você. Então você veja, nós podemos ser solidários com as pessoas, ajudá-las, ampará-las, mas não a ponto de visualizá-las como um ser da nossa família, que faz parte do nosso círculo familiar, que é bem-vindo na nossa casa como qualquer irmão muito querido. Então, essa é a diferença básica, que atualmente a gente ainda vê, a gente ainda percebe que nós ainda estamos no caminho de conquistar esse sentimento de família universal. Então, essa fraternidade universal é algo que a gente ainda precisa alcançar. Com certeza. Então, solidariedade e fraternidade. Solidariedade seria a ajuda. E fraternidade é ajuda com sentimento? Sim, com sentimento de família. Sim, com sentimento. A solidariedade é uma ajuda que pode ser feita a uma pessoa que está sofrendo em outro estado, em outro país, indiferente dela ser... Nós temos visto isso aí várias vezes, né? Só como obrigação aí, ou como um sentimento de dever de ajudar, mas que não implica necessariamente que ela só tenha algum sentimento por aquele que está sendo ajudado. É isso? A gente pode recordar também a parábola do bom samaritano. Isso. O bom samaritano, ele faz mais do que ajudar aquele que ele vê no caminho, caído, tombado, porque tinha sido assaltado. Ele não é só solidário, ele não só ajuda naquele momento, ele o recolhe, o leva para um hotel, para um local, pede ao dono daquele local que cuide dele enquanto ele vai trabalhar. Então, você veja, ele se doa por aquela pessoa que ele não conhece.
é o sentido de família universal, de fraternidade universal. Você não ajuda só no momento, você o trata como familiar, como uma pessoa que você precise fazer tudo por ela. É isso aí. É porque a solidariedade a gente assiste muito, né? Quando tem esses acidentes graves aí, né? O povo todo se reúne, arrecada mantimentos, tudo que é tipo e mandam, né, para esses países. Isso aí é solidariedade. Isso é solidariedade. Né? Isso é que é importante. Importantíssimo. Poxa, e Porque como às a gente vezes ajuda, né? Às vezes você não pode fazer muita coisa naquele momento. Por exemplo, a verdade. gente não pode estar no momento como houve no Chile há uns anos atrás, em que houve um super terremoto lá. É verdade. Mas o que a gente pode fazer é ajudar no envio de mantimentos, no envio de roupas, assim como várias pessoas com mais poder aquisitivo se juntaram e se uniram enviando recursos para esse local. Isso é ser solidário. Se nós fôssemos fraternos, nós todos iríamos lá. Iríamos nos preocupar não só com aquele momento de dor, mas com toda uma continuidade. Inclusive sofrendo. O depois. O depois. Inclusive sofrendo por eles estarem sofrendo. Nós ainda somos indiferentes à dor. Fernanda, lá no Centro Espírita, a gente atende diversas famílias. Então, nós temos bolsa de compra, tem uma ajuda, tem isso. Aí eu estou sendo fraterno com aquelas pessoas que vão ao Centro Espírita e são carentes. Eu sou muito fraterno e tal. Mas fora do Centro Espírita, eu não ajudo. Essa fraternidade que eu demonstro na instituição religiosa a qual eu pertenço e que eu não exercito ela lá fora, tem alguma relevância perante Deus, né? Só porque eu estou lá, eu estou fazendo isso. Mas quando eu saio aqui fora da instituição religiosa, eu não faço. Eu só atendo aquelas pessoas que estão lá no centro espírita. Só naquele momento aí. Só né? naquele momento, naquela poucas horinhas que você fica ali. Isso aí não é uma demonstração minha de... Como é que eu vou dizer? De vaidade. De vaidade? Pode ser. Então, primeiro nós nos lembramos de uma frase de Jesus, onde ele nos convida, e ele diz que com ele o fardo é leve e o jugo é suave. Então, muitos de nós não estamos acostumados a esse entendimento de que o outro deve ser um irmão nosso, como da família. Então, o primeiro passo, às vezes, é ser solidário. O primeiro passo é escolher a instituição religiosa onde, reunido com um grupo de pessoas, você consiga começar a exercitar essa fraternidade através da solidariedade e da caridade. Então, por exemplo, a nossa casa espírita, ela não faz só o atendimento urgente na solução da fome, na solução da necessidade. Ela faz o atendimento fraterno, ela faz o atendimento, por exemplo, de oração à distância com os doentes, onde as pessoas marcam um horário específico, se reúnem em torno daquele nome, daquela necessidade e vibram por aquelas pessoas. Então, tudo isso é um exercício de caridade. A gente não pode esquecer que, para nós espíritas, a encarnação é um momento pedagógico. Nós estamos em aprendizado. Nós, seres humanos, nós temos, assim, ainda o grave equívoco do julgamento. Então, eu, por exemplo, eu não sei se é vaidade para aquela pessoa entrar. Às vezes a gente até reconhece, porque a gente vê o mundo, infelizmente, com o colorido dos nossos olhos. Então, às vezes a gente reconhece no outro a vaidade que a gente já teve, que a gente está conseguindo, está buscando não ter mais. Mas é um caminho. André Luiz Espírito recomenda que a cada 3 anos nós verifiquemos as virtudes que nós já alcançamos. Eu acho que uma pessoa que passa 23 anos numa casa espírita e não avança mais um passo na conquista de certas virtudes, por exemplo, não ajudar somente dentro da casa espírita, ela realmente está estagnada naquele comodismo. Mas aqueles que entram, eles têm que começar por algum lugar. Então eu poderia dizer que nesse caso é necessário
mas não é o ideal. É o Não. início, né? É o início. É o início. É necessário início. exercitar a solidariedade, mesmo que não seja fraternal. Mesmo que não seja fraternal, mas É necessário, mas não é o ideal. É o O exercício. ideal é que essa solidariedade seja fraterna. Esse é um exercício É um que todos nós exercício, temos né? que ter. Antigamente nem isso a gente fazia. Nem isso. Não, porque eu e o Renato a gente só faz lá dentro da casa espírita, né? Eu sei, tenho visto. Agora, e a nossa Ainda sociedade? bem que você me conhece. E a nossa sociedade? Como é que ela entende a fraternidade? Exatamente como o Renato falou agora há pouco, como esses movimentos que se fazem. Então, as sociedades hoje, ainda mais nessa sociedade globalizada que a gente vive, conectada, ela adere facilmente aos movimentos. Então, você tem inúmeras campanhas de solidariedade com pessoas específicas, ou por algum conjunto de pessoas, ou com determinado país, ou com determinado segmento, em que as pessoas se reúnem com determinado fim, um determinado fim solidário. Então, a nossa sociedade também está caminhando nesse sentido. Ela já se reúne. Isso é excelente, porque há um tempo atrás, né, e a gente tem outros movimentos religiosos que fazem campanhas de fraternidade anualmente, as pessoas ainda se limitavam a simplesmente doar algum dinheiro, doar alguma coisa. As pessoas, elas estão avançando, porque a sociedade, ela está evoluindo nesse sentido. Ela está construindo um novo sentido de solidariedade. Eu acho interessante que tem países que nem são tão religiosos e que praticam a solidariedade com muito mais intensidade do que países religiosos. Tem países aí que não são tão religiosos, mas a solidariedade para ele é como se fosse uma obrigação. Eu tenho e tem gente que não tem, vou dividir. Então é um conceito que... Eles não têm religião, é isso? É, exato. Mas tem religiosidade. É diferente. É diferente. Emmanuel já fala, né? Pois é. Que o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Essa espiritualidade, essa religiosidade, que a gente vai entender que somos todos parte de uma família universal. Estamos todos juntos. Estamos todos juntos nesse planeta e as pessoas que pensam, né, de maneira egoísta, que não se importa com o outro, que acha que aquilo não tem nada a ver com a vida dele, que aquele não vai mexer com ele, é um grande engano, porque tudo que acontece, o que está acontecendo lá no Japão, na China, aonde quer que seja, nós, de alguma maneira, nós somos afetados. Né? O Espiritismo nos esclarece, nós vivemos mergulhados no fluido cósmico universal. Todos nós. E tudo se transmite através desse fluido. Então, tudo que acontece lá, mais longe possível, você possa imaginar, do Brasil, o que acontece lá, de alguma maneira, vai influenciar a todos nós. Então, já que isso acontece, então sejamos bons, tenhamos bons pensamentos, né? Fazemos coisas boas para que a gente possa transmitir essas coisas boas, né? Para a gente limpar um pouco nessa psicosfera desse planeta, né? Que está muito pesada, está muito negra. Então, somos nós, cada um de nós individualmente, né? Se não fizermos isso, mudarmos nosso pensamento, pensarmos coisas boas, agirmos no bem, nós vamos limpar muito essa psicosfera aí que realmente nós estamos atravessando esse momento, né? Muito difícil, né, Fernanda? As pessoas estão sendo convocadas a se posicionar, né? Justamente por causa desse mundo globalizado, conectado, existe um maior posicionamento da sociedade em relação às questões que muitas vezes eram ocultas para nós. Então, hoje, em 2017, algo acontece no Japão e em menos de 5 minutos todo mundo já toma conhecimento, a notícia já está se espalhando pelas mídias sociais e as pessoas já estão comentando e falando a respeito disso. É verdade. Só que esse comentário, essa palavra, dita ou escrita, ela ainda vai com o quê? Muito de individualidade. Aquilo que eu acho, aquilo que eu acredito. A fraternidade universal não significa isso, né? Esses movimentos que a gente tem,
Eles têm que levar em conta o outro. Como ele vai ouvir isso? Porque a fraternidade também, ela é muito mais do que a gente doar alguma coisa material. Fernanda, ao longo desde a época de Jesus, nós estamos sendo mais fraternos ou é só uma questão de mídia? Não, nós estamos sendo mais fraternos. Eu acho que a mídia, ela está sendo utilizada para sensibilizar as pessoas. Por exemplo, vamos utilizar assim como ponto de vista os animais. Então, hoje, as pessoas se preocupam como os animais estão sendo tratados, mas elas ainda não conseguem ter nas suas ações uma prática mais fraterna em relação a esses seres evolutivamente inferiores a nós, mas que dependem do nosso amor, do nosso afeto, do nosso cuidado em relação a eles. Então, o animal, ele era um objeto. Até o cachorrinho da casa era um objeto. Na minha época de infância, o cachorro ele ficava do lado de fora, na maioria das casas, ele comia o resto das comidas e ele estava sempre acorrentado. Hoje em dia, o animal ele passou a ser um objeto de afeto. As pessoas dentro... Membro da família mesmo. Membro da família. Membro da família. São todas as pessoas que vêm dessa forma? Não. Mas você tem um número maior de pessoas que encara dessa forma. É verdade. Então, você vê assim, existem movimentos sociais hoje em que as pessoas, elas estão sendo vistas, as famosas, né, há 20 anos atrás, minorias, a gente usava muito esse termo, lembra? As minorias, elas já não são consideradas minorias, elas são consideradas um segmento importante da sociedade, mas que estão esquecidas, que não são valorizadas. E esses movimentos, eles estão começando, essas pessoas elas estão começando a conseguir apoio, solidariedade dos seus pares. É verdade. Então a gente está vendo a sociedade, ela se movimentar mais fraternalmente. A gente vê pessoas que se preocupam, que vão para as ruas, né, pegar os cachorros, né, os cães, os gatos, e levam para cuidar, né, para tratar. Tem essa preocupação onde antes não tinha. Antes ficavam largados na rua aí ao abandono, mas morriam. Nós ainda temos tem pessoas, nós tivemos um número enorme de animais abandonados na rua. Tem, fruto de pessoas que pegam esses animais e muitas vezes abandonam. Eu tenho visto animais abandonados o tempo inteiro. E você sempre vê, o animal está o quê? Doente. Ele está com uma otite muito séria, que se gasta um dinheiro muito grande, a pessoa não tem condição, dá. A pessoa morava aqui, vai para outro lugar, dá. E assim, e as coisas vão passando. Então, é ainda a construção desse sentimento, dessa preocupação. Com certeza. Mas aos pouquinhos as pessoas estão se conscientizando, estão mudando. A gente sabe, né, que a gente fala, né, o Espiritismo fala, né, em progresso, né, em evolução, e nós estamos percebendo isso, né, que está acontecendo esse progresso. Lentamente. Estamos evoluindo. Nós viemos aqui para esse planeta para isso, né? É para crescer, para evoluir. Todos nós, todos os seres, inclusive os animais. Não é isso? Todos nós estamos aqui para isso. Você já falou mais ou menos, enquanto sociedade, né? Como é que nós temos manifestado fraternalmente? Você já falou aí nessas ações, né, que se fazem em vários locais, né, que quando acontece, né, a gente tem visto aí tantas tragédias ocorrendo, né, e as pessoas realmente elas têm feito uns trabalhos muito bonitos, né? Agora vamos falar sobre esse termo aqui bonito, né? Sororidade. Eu sei que isso aí tem a ver com as mulheres, com os sentimentos, com a união das mulheres. Isso aí é um sinal de evolução de conceitos? Histórico e culturalmente, toda vez que a gente quer falar em termos de humanidade, se usa um termo masculino. Então, por exemplo, quando a gente fala em fraternidade, ele vem do latim frater, que é irmão. Isso. Nós temos o mesmo termo para irmãs, que é soror. A gente não chama soror Joana de Ângeles, são as irmãs. Joana Angélica, são as irmãs. Então, o movimento feminista, ele começou a criar o termo não de fraternidade, porque ele entende que é entre irmãos,
mas de sororidade, que é entre irmãs, entre mulheres. Porque as mulheres eram essa minoria que é maioria, porque é comprovado estatisticamente. O número de mulheres no país é maior. Mas assim, sempre foi. Pois é. Não era uma minoria. Mas é uma maioria. Era uma maioria abafada, calada, Isso aí. É uma maioria espremida. que historicamente e culturalmente já foi considerada, inclusive, como um objeto. Até pouco tempo. E ainda hoje. Tinha dote. E ainda hoje, em muitos locais, ainda é Em considerado alguns um locais no Até mundo. tem muito tempo no Brasil, a mulher não podia nem votar. Exatamente. 1920, acho Por que a mulher aí, ainda não foi quando podia começou votar. a mudar, foi a partir de 1950, 40 e pouco, né? O Getúlio Vargas entrou, começou a coisa começou a melhorar. Mas a mulher não votava. Essa sororidade é, então, essa união entre as mulheres, né? Um termo que quer simbolizar isso. Não eu não vejo como uma separação, mas é uma forma de você valorizar. É uma forma de você dizer, né, que existe um grupo ali que está se unindo para protestar, para reivindicar, para poder se firmar como um grupo forte. Nós ainda, embora numericamente, em quantidade, tenhamos mais do que os homens, nós ainda somos pouco representadas. E aí a gente fica se perguntando por quê? Porque hoje a mulher, ela tem uma participação efetiva. É um sinal de adiantamento da sociedade? Sim. Porque se eu posso produzir socialmente para o meu país, né, eu posso também ocupar lugar de destaques. Sem essa questão de briga, sem essa questão de disputa. Até porque o feminismo não é isso. Ninguém toma lugar de ninguém. Mas assim, é uma questão de reconhecimento. A capacidade intelectual da mulher é igual à capacidade intelectual do homem. Fisiologicamente, nós temos diferenças estruturais, fisiológicas, assim como temos dos animais, assim como as crianças, na sua formação também vão ter processos fisiológicos diferentes, tem que se levar isso em conta, mas intelectualmente nós somos iguais. E tem que se Então, levar é um em conta, avanço. tem que se levar em conta que nós somos espíritos, que ora encarnamos como homem, ora como mulheres. E trazemos tudo aquilo, todos os nossos conhecimentos, nossa bagagem. Então, não importa estar no corpo do homem, de uma mulher, ele vai ser o que ele é. Então, para nós espíritas, mesmo, né, nós sabemos muito bem que não existe diferença entre homem e mulher. É só no corpo. Quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente começa a entender e a se libertar de certas algemas culturais. É verdade. Porque você sabe, por exemplo, e é por isso que não existe disputa, porque hoje você está aqui mulher, amanhã você está ali homem, e porque você necessita pedagogicamente desse aprendizado na sua vida. Embora a gente tenha companheiros ainda que dizem que não vão voltar mulher, né? Falou em mim aí? Pois é. A gente percebe que tem pessoas que têm essa ainda dificuldade. Mas veja, não é porque a pessoa é espírita, eu estou falando isso porque eu vejo que tem pessoas que têm essa dificuldade. Não é porque a gente é espírita que a gente já interiorizou todo o conhecimento. Por isso esses movimentos sociais são importantes. Porque eles libertam a gente, fazem a gente pensar. Olha quanta coisa a gente lê hoje de informação. Que a gente consegue ver ângulos, né? Outros posicionamentos que a gente não tinha oportunidade antes. Hoje a gente consegue ver vários posicionamentos da sociedade que fazem você pensar, eu não concordo com tudo, mas nesse ponto aqui estabeleço uma simpatia por esse ponto de vista. Olha que coisa boa, não é? Assim como as religiões, elas têm que estabelecer pontos de simpatia para se ter uma fala ecumênica, uma fala voltada realmente ao aprimoramento do ser humano. Senão nós estaremos nos enclausurando, o que não é o princípio da fraternidade universal. É verdade. Somos todos irmãos, considerando ainda o nosso livre-arbítrio, as nossas individualidades, mas somos todos irmãos. Somos todos espíritos. Eu achei interessante você colocar, porque é até bom a gente recordar aquilo que você acabou de dizer. Nós somos espíritos. Hoje, o espírito está aqui no corpo, Marcos,
homem, Fernanda, mulher. Amanhã eu posso desencarnar e reencarnar como uma mulher. Da mesma forma, o nosso amigo que está nos assistindo, racista, pode vir como negro. Nosso amigo que odeia judeu, vem como judeu. Que odeia muçulmano. Que odeia muçulmano, vem, nasce lá. E vice-versa. E vice-versa. Nós vamos passar por diversas experiências carnais, como aqui é uma escola, É isso aí. e nós vamos passar justamente nos locais onde nós precisamos mudar os nossos Aprender. conceitos. Aprender, mudar os nossos conceitos. Então, nós temos que rever muitas coisas. Você, meu amigo, bilionário, olha o que você está fazendo com a sua fortuna. Tem gente passando fome. Na próxima, como você não atende às necessidades daquele, você pode vir nos moléu. É verdade. Olha só a situação. Nós temos que rever certos conceitos que nós temos e acabar com o preconceito, acabar com o pensamento ruim em relação ao outro. Ah, porque o outro é gay, o outro é negro, o outro é judeu, o outro é palestino, o outro é muçulmano. Meu irmão, Somos todos iguais. somos todos espíritos aqui num estágio de aprendizado para nosso caminhar em relação a Deus. É isso Se aí. você tem algum tipo de sentimento ruim em relação a qualquer tipo de pessoa, reveja, porque na próxima encarnação, quer queira, quer não, porque isso não depende da aprendizado, sua vontade. é Não aprendizado, depende da sua vontade. não é castigo de Deus. Não é castigo. Não depende da sua vontade e não depende se você acredita ou não. E não depende se a sua religião diz que não existe, porque vai acontecer. É verdade. Então, repense os seus conceitos, senão, como diz o outro, vai dar com os burros na água lá na frente. Oh, meu Deus. Mas Fazer é o o quê, processo né? de cada O um. processo Isso aí é o de cada processo, um. Nós etapa. temos que Nós, rever nós essas também, coisas. nós também já passamos por isso. Nós já também fomos racistas, nós já já fomos fomos. piores, até piores do que Uma isso. série de coisas. A encarnação da gente vai mudando essas coisas. É muito Quer queira- aprendizado. É para isso que a gente vem aqui, né? Para aprender, Nós para temos que crescer. entender que isso não é castigo de Deus. Isso é o nosso livre-arbítrio e com uma oportunidade que Deus nos dá para que nós cresçamos. Isso Porque aí. nós só vamos para o céu, meu irmão. Ó, nós vamos pro, o espírita não gosta desse termo de céu, não, mas eu adoro. Nós só vamos para o céu quando formos perfeitos. Se você olha atravessado para o teu irmão, aquele errado dali, tu não vai para o céu, que tu não está amando ele, cara. Como Jesus amou. Está indo contra o que Jesus falou, né? Tá indo de Mas nós estamos encontro. aprendendo, né? Nós estamos aprendendo a amar. Então nós temos que rever nossos conceitos. Ô, Fernanda, já que nós estamos revendo nossos conceitos, a fraternidade implica uma sociedade mais justa. Não só de dinheiro, né? Com certeza. Justa em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Estamos caminhando, amadurecendo para esse tipo de sociedade perfeita. Inclusive, foi até nas casas no Enem. espíritas, no Enem, já se falou uma série de coisas a respeito. Nós estamos amadurecendo para isso, a nossa sociedade? Nós tivemos no domingo, ontem, um tema surpreendente no Enem. Surpreendente e que está dando muito o que falar nas redes sociais. Que foi o tema, para eu não falar errado, Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Nós já vimos tantos tipos de opiniões, né? É verdade, Opiniões eu de tenho irmãos que acompanhado. são surdos, irmãos que trabalham com surdos, irmãos que... Estamos falando no sentido fraterno, né, gente? Irmãos, sentido fraterno. Irmãos que têm expressado uma opinião negativa, uma opinião ofensiva É verdade. sobre isso. Olha que interessante. Se nós formos nos colocar como não avaliadores, mas pessoas que estão nesse momento observando, vocês vejam que nesse existe aí um entrechoque de informações, só que você vai refinando aquela sua opinião, baseado naquilo, tudo que você pode tirar de proveitoso ali. Isso é um avanço. Pessoas que eram completamente indiferentes a esse assunto começaram a ter que falar, porque aquilo está invadindo a casa delas.
Elas invadem a casa delas através das mídias sociais. E ela vê o amigo, o tio, e ele acaba querendo se inteirar desse assunto. Os jovens que acharam dificílimo o tema tiveram 3 textos de apoio no Enem. Aquele texto eles tiveram que estudar, olhar, para poder elaborar um raciocínio, pelo menos para colocar ali no papel, mesmo que eles não tivessem contato com o tema. E agora eu tenho certeza que eles estão participando dessas discussões. Poucos são aqueles que estão falando, já passou, não quero saber. E falando comentários depreciativos que não vale nem a pena a gente mencionar. Mas o que eu acho importante é que isso é um avanço. Verdade. Porque assim, se eu não tenho ninguém na minha família que é surdo, eu não entendo, por exemplo, o conceito de educação inclusiva ou exclusiva. Não entendo, por exemplo, que quando eu falo em educação exclusiva, ela pode ser exclusiva de excludente ou exclusiva de ser só para eles. Tem jovem no Enem que colocou que eles precisavam de braille. Ai, E braille é para cego. É verdade. Você está entendendo? É verdade. Então você vê Cego a pessoa. não, Deficiente visual. Perdão, gente. Vamos no Mas popular. Mas assim, porque são os portadores de necessidades especiais. Esse é o termo correto que a gente deve usar. Mas assim, você vê que as pessoas elas pararam para refletir sobre o tema. Isso invadiu as redes sociais. É uma modificação do pensamento na sociedade. Que mesmo que a pessoa não queira, ela vai ter que parar para pensar. Ela não vai ser mais indiferente. Porque tiveram surdos que foram gravar um videozinho em resposta a alguns comentários que viram. Eu vi de uma muda, Viu? do cartazinho, né? Botando fazendo uma consideração maior, uma consideração política, uma consideração educacional. Porque ela foi ensinada de uma forma que ela não gostou. Então, assim, isso é público, gente. Nós estamos comentando, embora não tenha nos dado o telefone, o nome da pessoa, mas é uma coisa pública. Veja o que isso já está movimentando. É verdade. Eu já vi um monte no Facebook, de ontem para hoje, muita coisa. Existem muitas prefeituras que, quando fazem o seu traçado das ruas, das calçadas, já estão exigindo nos projetos a acessibilidade. Pensando As escolas têm que ter projetos de escolas, acessibilidade. Banheiros. Então, já é um pensamento que quando você já faz um projeto, você já tem que bolar isso, porque a sociedade já não está mais aceitando que aquelas pessoas portadoras de necessidades especiais fiquem excluídas de caminhar, de andar, de utilizar os aparelhos nas ruas, nos banheiros, porque são deficientes. Então, a própria sociedade já está exigindo que os governos, nos seus projetos, já se coloquem com maior condição para essas pessoas viverem e andarem por aí. Quando eu vi esse tema aqui, Desafio da Formação dos Surdos, né, que eu, há mais ou menos uns 2 meses, até antes, começou a vir a ideia a respeito dos surdos. Começou a brotar na minha mente, a Fernanda sabe disso, de surdos. Aí eu peguei e comecei a pesquisar e estou terminando agora um curso online de Libras. Aí, nesse inteirinho, apareceu um seminário lá na casa de Ciro de Castro, lá em São Vicente. Espiritismo Sem Fronteiras. Espiritismo Sem Fronteiras, um seminário sobre Libras. Aí eu, parti para lá. Foi domingo passado, retrasado. Um seminário maravilhoso. E já está se pensando nas casas espíritas de inclusão dos intérpretes de Libras. Então, tem essa moça que deu, é espírita, e ela fez curso de Libras, fala muito bem, e levou nesse seminário uma intérprete mesmo, para ficar interpretando o que ela falava. Levou 3 surdos para eles darem seus depoimentos de como eles se sentem quando você chega para ele e quer fazer gestos, né, tentando se comunicar com ele. Você não tem que fazer gestos, você tem que falar em Libras. Porque tem sinais, além das letras, próprios que você fala, não é só com as letras, não. Então,
E eles dão um depoimento de como eles se sentem quando as pessoas ficam fazendo um monte de gestos para eles, querendo que eles se entendam. E que eles falam assim, nós não entendemos nada. Entendeu? E hoje as casas espíritas já estão fazendo isso, a CR já está preocupada com isso. Quer dizer, as coisas foram se encaixando e eu estou terminando meu curso de Libras, daqui a pouco eu vou começar a fazer outro, e já está se pensando em fazer um curso de Libras lá com ela. Então, quer dizer, as coisas vão aparecendo. Então, a partir do próximo programa, quando eu estiver falando e o convidado estiver falando, você vai ficar atrás de mim lá? Não. Ela já comentei que ela vai vir aqui no nosso programa. Vamos fazer um programa sobre Libras, sobre ela, e vou ver se a gente consegue trazer uma intérprete de Libras aqui ao vivo para fazer. Vamos ver como é que a gente pode fazer para mostrar, né, falar, porque as casas espíritas. Não, eu tenho que aprender muito, porque Libras é como se fosse uma língua. Como se eu estivesse aprendendo inglês. É a língua oficial. Libras é uma língua oficial. No Brasil existem 2 línguas oficiais, que é o português e a Libras. Você sabia disso? Eu não sabia. E você, para aprender Libras, é igual como se estivesse aprendendo inglês, francês. Mas esse linguajar, é um processo. Essa forma de se comunicar através de Libras, ela é para todos os países ou só aqui no Brasil? Não, cada país tem o seu, né, porque são línguas diferentes, que é de acordo com a língua oficial do país. Então, a pessoa que usa... Aqui até dentro do Brasil, né, nos estados diferentes, tem alguma diferença, porque características dos estados. Mas um surdo geral... aqui que se utiliza da Libra, vai para os Estados Unidos, não consegue se comunicar. Não, muita coisa é parecida, as letras parecidas, mas lógico que quem é dos Estados Unidos é bem diferente do Brasil. Mas eu achei interessante isso, que isso começou a vir na minha mente, esse processo de estudo, e agora vi isso aqui tudo, eu falei, os espíritos não estão brincando, não. Não, pois é. O CERJ, né, que é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, ele fez um seminário também, acho que foi mês passado, não foi? Sobre essa prática inclusiva. Isso. E quando se a gente estivesse aqui, estivesse falando e tivesse, né, aquele quadradinho com alguém fazendo um intérprete de Libras, né, você estaria fazendo um programa inclusivo. Porque se tivesse algum surdo assistindo, né, ele poderia ver aquela linguagem e entender exatamente o que nós estamos falando. E outra coisa interessante que eu não sabia, existe um grupo grande em São Paulo de surdos espíritas que estão criando sinais para a terminologia espírita. Falando que pega espírito, os vultos, né, para poder falar nas palestras, interpretar, termos próprios do espiritismo. Muito interessante, achei muito bacana, muito interessante isso que está acontecendo. Então você vê... ou não é um avanço? Com certeza. É um avanço da sociedade. Não temos outra definição para isso. É verdade. E o que o espiritismo então entende como fraternidade? Bom, a gente quer citar aqui o codificador Allan Kardec, né? Primeiro, ele é um caminho natural a ser seguido pelos homens. E Allan Kardec, em Obras Póstumas, no capítulo Liberdade, Igualdade e Fraternidade, ele diz que a fraternidade, na rigorosa acepção do termo, resume todos os deveres dos homens uns para com os outros. E ele ainda dá o significado desses deveres que nós devemos ter. Ele diz que significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência e indulgência. Tudo facinho para a gente fazer. Não é verdade, Marcos? Rapidinho, né, Marcos? Marquinhos, a gente muda. Nós vamos fazer então agora só um apoio cultural, rapidinho, só para a Fernanda tomar uma aguinha aqui, a gente volta já. É rapidinho.
na esperança de um mundo melhor. É que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Bom, Fernanda, nós estamos aqui há uma hora falando sobre fraternidade. Eu tomei uma resolução na minha vida. Eu quero ser mais fraterno. Eu tenho uma dificuldade danada nesse aspecto. Eu mesmo falei aqui que a gente tem que modificar nossos conceitos, né? Afinal de contas, somos reencarnacionistas. Então, eu quero ser mais fraterno. Então, eu gostaria que você me ensinasse como eu devo trabalhar em mim o sentido da fraternidade. Ó, mudei até o tom de voz. Ficou fraterno. Falei de forma fraterna. Pode falar especificamente, presidente? Pode. Primeiro o senhor volta para os ceareiros. Depois. Bom, vamos especificar. Como a gente acabou de citar, né, Allan Kardec desenvolve lá o significado de nós termos esses deveres para com os homens que temos que considerar como os nossos irmãos. Então, se a gente quiser ser mais fraterno, a gente precisa desenvolver em nós, o Marcos precisa desenvolver nele, o Renato, eu, essas qualidades, essas virtudes. Então, a gente tem que ter o devotamento à causa que a gente abraça. Então, a gente citou aqui, por exemplo, que a pessoa se envolve numa atividade religiosa. Então, ela começa se devotando àquilo que ela faz. Olha eu de novo espetando o Márcio. A gente se devota àquilo que a gente faz com bastante ênfase, colocando aquilo como algo importante para a nossa vida. A gente se torna mais abnegado na realização daquilo. Aquele é o nosso objetivo principal, se tornar abnegado, fazer aquele trabalho como se ele fosse primordial para nós, esquecer todo o resto que seja supérfluo para a nossa vida, que não seja tão importante para fazermos aquele trabalho. Nós precisamos ser tolerantes. Aí começa a parte mais bonita. Porque enquanto a gente fala que a gente tem que ter um devotamento, que a gente tem que ser abnegado, reservar um horário, não fugir daquele horário, está fácil. Quando a gente fala em tolerância, tolerância significa aceitar os nossos irmãos que ainda não têm essa proposta na vida deles. Porque se nós queremos ser mais fraternos,
Esse é um compromisso nosso para a nossa evolução. Não é um compromisso ainda do outro. Com o meu exemplo, com a minha palavra. Talvez eu possa conquistar pessoas e elas quererem seguir o mesmo caminho, mas eu preciso ser tolerante com aqueles que ainda não o seguem. Eu preciso ser benevolente. Bom. Então eu vou ser bom com aqueles meus amiguinhos que têm a mesma ideologia política e aqueles que têm ideologia política diferente. Porque eu os considero como irmãos. Então, no momento em que eu estiver no meu trabalho de consolidação dessa virtude, eu preciso ser bom para com todos, indistintamente. E preciso ser indulgente. A indulgência é o esquecimento das faltas alheias. Mas a gente não sofre de Alzheimer, então a gente não vai esquecer. É verdade. O esquecimento não é do fato, é do sentimento. Toda vez que eu relembro um fato que me machucou e ele me causa a mesma dor, eu ainda não fui indulgente, eu não esqueci, eu não perdoei. Faz parte da indulgência o perdão. Eu lembro do fato, mas ele não me causa aquela emoção novamente. Eu deixei ela para trás. Eu aprendi com ela, mas ela não me faz ter mais raiva, mágoa, rancor. E durante o processo de caridade, de fraternidade e de solidariedade, a gente encontra pessoas muito diferentes. Não, mas é tão difícil. É, filho. Não, eu fiz a pergunta, mas eu me arrependi. Porque do jeito que você falou, tolerante, indulgente, nesta vida eu não vou conseguir fazer tudo isso não. Mas lembremos novamente de Jesus. Comigo o jugo é suave, o fardo é leve. Então a gente começa. Ele não espera mais do que isso. O pior é a gente ficar estagnado, parado, sem querer melhorar em nada. Esse é o grande problema. É a gente se acomodar nas nossas imperfeições. É aquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Não é isso que a doutrina espírita nos propõe. Ela nos propõe uma transformação interna. Então, eu transformo o mundo quando eu me transformo. Mas, para isso, nós temos que voltar àquele conceito. Conhece-te A ti mesmo, Santo Agostinho. Porque se eu não me conhecer, como é que eu vou fazer as modificações em mim? Oh, não conhece a ti mesmo, não é Santo Agostinho, não. De quem é? Sei lá, o meu assessor para assuntos bíblicos faltou hoje. Não, Santo Agostinho, não. Se Olha alguém só. lembrar, aí, por favor. Eu tenho uma pergunta aqui. Nós estamos no mês de novembro. Aham. Uma época do ano que surgem diversas campanhas em função de Natal, esse negócio todinho. Essas campanhas que aparecem nessa época de Natal, eu posso considerar que elas são fraternas? São um exercício da fraternidade que a gente inicia. Então, é ali o seu campo de trabalho, a sua seara do bem. Mas é uma vez por ano. Mas é assim que a gente começa. Porque a gente vê muitas pessoas fazendo fraternidade, solidariedade na época do Natal e leva holofotes, bota na mídia, bota no Facebook, bota no Zap, mostrando que tá fazendo propaganda, inclusive famosos, e vão com aquela carreata de repórter. Ah lá, estou chegando no hospital com um presentinho. Então, isso aí não é fraternidade. Assim como para André Luiz, atender aqueles irmãos no final do dia do expediente não era caridade, mas foi a prece daqueles poucos que atenuou a sua dor, quando ele desencarnou. Então, a gratidão daqueles a quem a gente faz o bem nos alcança sempre advogado nosso em qualquer parte. O bem que fazemos é nosso advogado em qualquer parte. Então, nós precisamos começar a exercitar. A gente quer citar o trabalho lindo da Claudinha Oliveira, que tem a oficina do Papai Noel. A Claudinha, ela não faz a oficina de brinquedos, ela está pedindo mais doações, porque aumentou o número de doações que ela precisa fazer. Então, a Claudinha, por exemplo,
ela tem uma oficina do Papai Noel, ela consegue um espaço lá na faculdade onde ela trabalha, ela faz toda essa mídia, chama as pessoas para irem ajudar a limpar os brinquedos, não só a doar, mas a limpar os brinquedos. Olha a proposta. Ela recicla os brinquedos todos. Exatamente. Então, Todos os brinquedos para poder doar. E ela usa de todo esse universo infantil, esse universo do Natal, e brinca, né? Que ela precisa, todo mundo estar na oficina do Papai Noel. Todo mundo precisa ser duendes nesse momento. Embora o Espiritismo nada tenha a ver com isso, mas porque ela usa toda essa nomenclatura para que ela possa ter várias pessoas de qualquer religião que possam ajudá-la naquele sentido. E ela depois vai o quê? Vai distribuir. Ela fala, inclusive, onde ela vai distribuir esses brinquedos. Então, isso não é uma campanha maravilhosa? Eu não sei dos outros, mas eu acho assim, se nós queremos, então, ter cuidado com o que nós vamos colaborar, a gente pode verificar, a gente pode voltar e pesquisar quais são os objetivos. É isso aí, com certeza. Mas é importante fazer, né, Fernanda? Sim. É começar, né? É começar. Começar. Às vezes eu acho que o mais difícil é começar. Né? A pessoa sair da sua zona de conforto. Depois que ela sai, isso é que é difícil, né? Sair daquele conforto, da tranquilidade, sair para arregaçar as mangas, né? Não fazer. Eu acho mais difícil a continuidade. O devotamento e a abnegação. É você perceber que depois de um tempo você tem que continuar fazendo. Porque existem pessoas que já dependem daquilo e esperam que você faça isso. Então, você cria um compromisso, um vínculo com aquele grupo de pessoas. No caso, por exemplo, das crianças que a Claudinha distribui os brinquedos, elas vão ficar esperando. É verdade. O que você vai fazer? Esse ano foi difícil, não consegui, e não vai dar, não vou fazer? Pelo contrário, a cada ano aumenta mais ainda. e a firme. Aumenta mais a oportunidade, E porque a mais seara pessoas dela também aumenta. chegando para ajudar. É muito bacana o trabalho dela. Agora vamos fazer uma perguntinha para você em relação ao Natal. É uma data comemorativa, né, do nascimento de Jesus. Tem alguma influência espiritual esse momento do Natal, essa data, 25 de dezembro? Existe alguma coisa? Acontece alguma coisa nesse planeta? Segundo Chico Xavier, Jesus vem à Terra entre as 23 horas do dia 24 e 1 hora da manhã do dia 25. Então, ele passa 2 horas sobre a Terra, né? Visitando todo o planeta. Por quê? Porque dia 25 é o dia do aniversário de Jesus? Não, como você fez na pergunta, é uma data comemorativa. Mas ele vem atendendo ao nosso chamado. Quantas orações, quantos louvores, quantos cânticos são feitos para ele nesse momento. Como nós procuramos nos melhorar, procuramos reatar laços com aquele familiar que a gente brigou, com aquelas pessoas que a gente não está bem, mesmo que a gente não consiga ir pessoalmente, a gente faz uma oração. Então, Jesus, atendendo esse apelo, ele vem e fica essas 2 horas passeando no orbe terrestre. É por isso que nós nos sentimos tocados também nesse momento. Por isso que as coisas nos emocionam tanto. Porque a presença de Jesus é maravilhosa. Infelizmente, eu acho que eu não estive sobre a terra quando ele estava assim no mesmo local. Porque deve ser algo indescritível a presença dele. Eu acho que se Jesus se comunicasse ou ficasse próximo de qualquer pessoa da face da terra, essa pessoa não teria nem condição de ficar emocionalmente tranquila. Não fica. Porque a presença dele, a energia dele mexe. Você vê, no Natal, só para gente ter uma noção, no Natal, você com a sua família, naquele minuto ali de confraternização,
Muitas vezes as famílias choram, se abraçam, se tornam mais fraternas. Essa presença próxima da terra de Jesus faz isso. Imagina se ele estivesse aqui. Olha só as energias que iriam ser movimentadas e mexendo com todos nós. Eu acho que a gente não teria nem condição de suportar isso. Seria um novo rio que ia nascer com tanta lágrima que ia aparecer por aí, de emoção do povo. Ia ser com certeza. A gente não tem nem noção, né? Nem imaginação. Já que o Renato falou em Jesus, Natal, esse negócio todinho, no Evangelho, Jesus falou alguma coisa sobre fraternidade? A máxima cristã que ele nos deixou, né? O amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É sempre bom lembrar isso e analisar, refletir sobre isso. Quando Jesus nos recomenda amar a Deus sobre todas as coisas, nós amamos. Há muitas pessoas que afirmam que amam a Deus sobre todas as coisas, mas a coisa mais difícil da gente amar a Deus sobre ela é sobre nós mesmos. Então nós fazemos tudo em nome de Deus, mas nós não superamos muitas vezes as nossas verdades, os nossos argumentos para fazer aquilo que Ele quer. E aí ele coloca como parâmetro que eu tenho que fazer para o outro, olha a fraternidade, o que eu quero para mim. Se eu quero, é até um termo conhecido, né? Quando a gente quer enfatizar algo para uma pessoa, a gente fala assim, o bem que eu quero para você, o bem que eu quero para mim, para os meus filhos, para a minha família. Isso é ser fraterno. Então, essa foi a maior recomendação de Jesus. Nós precisamos nos amar enquanto família. É algo que nós ainda estamos conquistando enquanto sociedade. É difícil para a gente amar enquanto família. A gente impõe limites, a gente coloca muros, barreiras. A gente fala que isso é ter amor próprio, autoestima, não deixar que o outro avance muito nesse campo. Mas a gente precisa realmente baixar a guarda, deixar que as pessoas se tornem a nossa família. Poucos sobre a Terra conseguiram fazer isso. É verdade. Mas a gente vai chegar. Agora me diz uma coisa. Fala-se muito, né, que uma parte só do planeta que é cristão, não é isso? Uhum. Nós sabemos que a religião maior é a muçulmana, É a né? muçulmana. É a muçulmana. Que não segue Jesus Cristo. Mas, de qualquer forma, esses conceitos cristãos, eles já estão, de alguma coisa, já têm algum alcance mundial? Desde o zoroastrismo até os dias de hoje no cristianismo, a máxima é a mesma, falada de outras formas. Todas as religiões, e aqui Marcos até citou, existem religiões que entendem que ajudar ao próximo é a coisa mais importante que a religião tem que fazer. É a prática mais importante. E você veja, nós vamos considerar até aqueles que não acreditam em Deus. Nós temos o conhecimento de pessoas que criam organizações, que trabalham pelo outro, pelo próximo, sem ainda entender que isso é espiritualidade e religiosidade que os liga. Então você pode ser uma pessoa vaidosa, você pode ser uma pessoa arrogante, você pode ser uma pessoa de difícil trato, mas você entender que o outro precisa da sua ajuda, que você tem que ajudar e colaborar de alguma forma. Porque, veja, até aqueles que dispensam uma atenção ao próximo de forma solidária, sem dar muita atenção, podem estar sendo primordiais para que alguém tenha um refrigério na vida, tenha um momento de calma e tranquilidade. Deus usa todos. E nós não nos damos conta disso. É verdade. Foi o Renato que falou agora que os muçulmanos são a maioria no planeta? É a maior religião. Só por curiosidade, cultura inútil, eu vi uma reportagem agora recentemente que a Europa, daqui a poucos anos, vai ter maioria muçulmana. Eu vi isso também. Você viu também? Vê? Porque a natalidade entre os europeus é baixíssima.
é baixíssima. Eles fazem muito poucos filhos. Enquanto que lá, as conversões e a chegada de muçulmanos na Europa, e eles fazem muitos filhos, São de 8 a 10 filhos Então, com família. é uma coisa doida. Então, o que acontece? Daqui a 50 anos. 50 anos, é maioria muçulmana na Europa. Né? E isso aí, com o passar do tempo, vai se espalhar para o mundo todo. Os muçulmanos, eles são um povo muito... Eu admiro. Eu já estive lendo alguma coisa do Alcorão, eu faço parte do pessoal. Eu sou espírita, mas eu gosto de ter conhecimento sobre a religião das outras pessoas. Eu acho legal. É que a gente sabe que, como você falou, E né? Jesus A religião não é o profeta dele, é um dos profetas. É um dos profetas dele. Jesus é um dos É profetas do Isa. Alcorão. É chamado de Isa. Justamente, mas como nós sabemos, né, da história, que todos esses que criaram essas religiões foram todos enviados por Jesus para trazer, né, para preparar. Então nós sabemos, por isso que as religiões são muito parecidas, com a mesmo sentido de religar a Deus, né, com todas. Então, ou seja, é cristianismo, né? No nosso entender, é cristianismo. Que é amor. Mas assim, na verdade, cristão é aquele que segue o Cristo. Isso, é É o verdade. seguidor do Cristo. É verdade. Né? O que ele tem é os princípios cristãos, de fraternidade, de amor ao próximo. Né? Eu não conheço profundamente o Alcorão, mas você tem esses princípios ali embutidos. Todos nós Todas as conseguimos religiões ter têm. respeito. O que nós temos, muitas vezes, e aí eu acho que também todas as religiões têm, são algumas pessoas que compreendem de forma deturpada a mensagem. É verdade. São Mas os isso radicais. é em todas as religiões. Eu estava justamente pensando sobre isso, acho essa coisa interessante. Porque a gente, quando vê um muçulmano, uma mulher muçulmana, porque é mais característico aquele turbante, aqui no Brasil não, mas em outros países já pensa logo um terrorista, isso, aquilo, outro. Veja bem, extremista tem em todas as religiões, inclusive aqui no Brasil. É verdade. Inclusive está aqui no Brasil. Com certeza. Nós encontramos pessoas invadindo terreiros de Umbanda. Nós encontramos, saiu na reportagem semana passada, É isso aí. localidade do Rio de Janeiro sendo invadidas, os terreiros de Umbanda, Candomblé, sendo invadidos por pessoas de outras denominações religiosas. E nós temos aqui pessoas danificando imagens de outras religiões. Vimos agora, semana retrasada, um senhor com um martelo quebrando a imagem de uma santa que estava na parede, tem aquele negocinho com um altarzinho, com vidro, um senhor fazendo isso. Então, isso, veja bem, é um extremismo característico nosso de danificar a religião do outro. Outra religião tem um extremismo mais extremo. Mas nós estamos dentro do mesmo conceito. Porque extremista tem todas as religiões. Então, são pessoas que deturpam o ensino. Esquecem que a mensagem do Cristo, você acabou de dizer, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Como é que você vai amar o próximo? Destruindo aquilo que o próximo acredita. Destruindo... Não respeitando o próximo. Não respeita o próximo. Você se julga superior ao próximo a ponto de achar que a tua religião é melhor do que a dele. Desde quando Jesus teve religião? Vocês sabem qual é a religião de Jesus? Ele é judeu. Ele não era cristão. Ele era judeu. Jesus era judeu. Ele ia pregar na sinagoga. Ele não era cristão. E como é que hoje uma pessoa que se diz cristã invade o local de adoração de outras pessoas? São esses extremistas aí. Cadê a fraternidade? Que não entenderam a mensagem Cadê do a Cristo? fraternidade que você deveria entender que o Cristo quis passar para a gente? Você vai ficar esperando Jesus voltar para te ensinar isso, meu amigo? Aí a gente pode relembrar um conceito espírita que é o da reencarnação. Então, o que você vê, na verdade, são ondas de encarnações de seres com a mesma afinidade, com o mesmo sentimento, encarnando em certas religiões. E a gente vê esses movimentos no passado também, de dominação, seja de dominação cultural, seja de dominação bélica, e que agora está adentrando o quê? As religiões. Então, são esses seres de ontem
que já participaram desses movimentos em outras vertentes, retornando numa nova oportunidade de transformar as suas atitudes. É verdade. Porque, de novo, a reencarnação ela tem função pedagógica. Como o Renato falou, não é de castigo. A coisa é interpretada por nós como castigo porque faz a gente sofrer quando a gente não quer mudar os nossos conceitos. Então, o espírito sofre e porque percebe que está sendo obrigado, está sendo levado a transformar algo que ele não quer. Então, essa questão da humilhação, da subalternidade, que às vezes a gente lê muitas vezes nos escritos religiosos, é uma interpretação humana, porque Deus não quer isso. Com certeza. Deus é amor e quer o nosso bem. Mas ele entende que a gente precisa passar por certos ensinamentos, ou melhor, retornar a velhos ensinamentos, a novas oportunidades com o mesmo ensinamento para que possamos nos melhorar. Então, o que a gente está vendo hoje são esses seres extremistas, novamente encarnados e que estão falindo novamente nos seus propósitos. Mas, para a nossa alegria, nós vemos uma outra série de pessoas, porque se o mundo tiver que acabar muçulmano, ele acabará, o que eu não acredito. Mas se tiver que ter uma grande porcentagem de muçulmanos, ele terá. Se tudo fosse uma questão de matemática e de demografia, seria fácil. Mas a gente já viu como é que o mundo se comporta. Acontece alguma coisa e tudo muda. É verdade. Sempre quando algo cresce muito, esse muito se esfacela. E na história da humanidade sempre foi assim. É verdade. A gente sabe que a Terra está crescendo, está evoluindo. Então tem que acontecer mudanças. E as mudanças vão acontecer. Né? Quer queira ou não, né? A gente pode ir pelo amor, Isso é, ou pela ou pode dor. ir pela dor. É verdade. E o que está acontecendo, né? Nesse mundo que você visualiza aí, a doutrina espírita está muito diminuta, né? Nós somos o quê? 3% da... Sim. aqui no Mas Brasil? cresceu muito também. Cresceu muito. Eu acho que se fizer um novo O que censo aí... dificulta a doutrina espírita se expandir com mais rapidez? É a necessidade de estudo que afugenta as pessoas? Não. É a necessidade de reforma que afugenta as pessoas? Acho que A necessidade de conhecimento? Acho que é tudo isso, é tudo junto. A necessidade de ser mais fraterno, de entender como é que são as coisas? Não, É um eu momento acho de que é uma evolução. questão de liberdade. A doutrina espírita te liberta de uma série de conceitos. Por exemplo, a gente não teme a Deus, a gente ama a Deus. E a gente não teme mesmo, a gente teme a nós mesmos. É verdade. Quando você entende que o grande causador de todos os problemas da sua vida estão nas atitudes equivocadas que você cometeu, né, nos pensamentos errôneos que você tem, no seu egoísmo, no seu orgulho e na sua vaidade, isso é algo muito difícil. É verdade. É muito difícil você ter esse poder todo na sua vida, saber que você tem o grande poder de transformar o seu futuro. É verdade. As pessoas, elas agora estão começando a pensar sobre isso, mas elas ainda pensam no limite de uma encarnação. Ser espírita é pensar na imortalidade. Eternidade. Não é isso? É A isso aí. eternidade. Então, você não vai fugir do que você é. Você pode fugir de tudo, mas você não vai fugir do que você é. Agora, isso é libertador, mas também te dá uma responsabilidade imensa. É verdade. Por exemplo, vamos mudando um pouquinho do tema, mas só para exemplificar. Quando a gente fala para uma pessoa, o espírita fala sobre o suicídio, ele fala, meu irmão, você não vai se matar. Você não vai acabar com o seu sofrimento. Vamos tentar acabar com o seu sofrimento agora, de uma outra forma, por um outro viés, porque a vida você não vai aniquilar. E quando a pessoa ela é espírita, mesmo que ela seja abordada pela vontade do suicídio, aquilo contém ela, porque ela sabe que não vai dar resultado. Pelo contrário, vai piorar.
vai piorar, que o sofrimento dela não vai acabar e Eu ainda fiz essa vai pergunta mais a esse você. problema aí. Eu fiz essa pergunta a você porque eu estive conversando com uma amiga nossa em comum e ela frequentou muito tempo o Ceareiro do Bem e hoje ela frequenta uma outra denominação religiosa. Aí eu perguntei o que houve. Ela, Marcos, dava muito trabalho ser espírita. Eu tinha que frequentar, eu tinha que estudar, tinha que pegar aqueles livros e isso. Lá onde eu estou não precisa nada disso, é tranquilo. Vou quando eu quero, não estudo nada e eu estou salvo. Então, que beleza. É o momento. É o momento dela. Aí ela, e você, Marcos? Eu estou estudando ainda. Estou aprendendo ainda, fazer o quê? É sempre, né? Sempre, não tem como Não fugir. tem como. Porque cada vez que, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não sabe nada, né? Então a gente tem que ter que estudar mesmo, aprender, que Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. E é o único meio, não tem outro meio de você se libertar, a não ser através do estudo, do entendimento, da compreensão das coisas. Se você não, quanto mais você tem esclarecimento, mais você se liberta. E para os espíritas, como o companheiro Billy falou no mês espírita lá, a orientação do espírito de verdade é um pouquinho melhor. Espíritas, eis o primeiro mandamento, amai-vos, e eis o segundo, instruí-vos. É verdade. Então, para a gente não basta se amar, a gente tem que estudar. Instruir, aprender, Porque há uma praticar. frase maravilhosa no Evangelho segundo o Espiritismo que diz que a resignação é o consentimento do coração, mas a obediência é o consentimento da razão. Então, aonde o nosso coração não entender, não conseguir aceitar e se resignar, a razão vem sustentando e não nos permite cometer o erro, ou pelo menos diminuir aquele equívoco que a gente pretendia cometer. É verdade. Fernanda, faltam 7 minutos para terminar o nosso programa e eu vou fazer para você uma última pergunta sobre o futuro. E o futuro, o que nos reserva, hein? Ah, será Nesse maravilhoso. O futuro é maravilhoso. Por mais que a gente observe a nossa sociedade nesse momento e ache que nós estamos vivendo um momento de Sodoma e Gomorra, os piores dias que nós já vivemos, nós precisamos entender que isso tudo faz parte do choque que nós temos, que nós estamos tendo com a realidade. A sociedade já era assim e era muito pior. Na verdade, a gente está tendo contato com os equívocos do outro e as coisas estão assim ficando muito claras. As maldades alheias, as incoerências do ser humano. Hoje nós temos a possibilidade de ver muito de perto isso, mas vai passar. Vai passar. Nós temos um grande movimento de pessoas boas. Nós temos um rapaz em Niterói que está concorrendo a ganhar o Nobel da Paz. E a frase dele é maravilhosa. Ele diz que enquanto ele não souber ensinar a pescar, ele vai dar o peixe. E ele é um rapaz novo de menos de 30 anos que ele entrega cestas básicas. E acabou. E ele reuniu um monte de pessoas ao redor dele. E eu achei aquilo fantástico. Quando a gente discute uma série de coisas sobre como ajudar o outro, ele fala assim, olha, mas o principal ainda precisa ser feito, o básico ainda precisa ser feito e está concorrendo ao Prêmio Nobel da Paz. Então, a gente precisa ter isso em mente. Em vez de a gente ficar muito na reflexão de como ajudar, vamos ajudar. Vamos aproveitar esse momento. Vamos aproveitar o final do ano. E vamos parar para refletir. Não sobre a dieta que a gente não fez, não sobre aquele exercício físico que você queria botar na sua vida em 2017 e não colocou, sobre aquele curso de inglês ou de outra língua que você queria fazer e não fez, mas vamos fazer uma reflexão se nós realmente nos tornamos pessoas um pouco melhores em 2017. Se nós estamos nos tornando pessoas mais fraternas, mais amigas, mais solidárias com o nosso próximo. Renato, eu estou recebendo aqui um textozinho da Márcia, irmã de Mabel. O Papa Francisco leu ontem
no retiro. Família, lugar de perdão. Não existe família perfeita. Não temos pais perfeitos. Não somos perfeitos. Não nos casamos com uma pessoa perfeita e nem temos filhos perfeitos. Temos queixas uns dos outros. Decepcionamos uns aos outros. Por isso, não há casamento saudável, nem família saudável, sem o exercício do perdão. O perdão é vital para a nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual. Sem perdão, a família se torna uma arena de conflitos e um reduto de mágoas. Sem perdão, a família adoece. O perdão é a asepsia da alma, a faxina da mente e a alforria do coração. Quem não perdoa não tem paz na alma nem comunhão com Deus. A mágoa é um veneno que intoxica e mata. Guardar mágoa no coração é um gesto autodestrutivo, é autofagia. Quem não perdoa, adoece física, emocional e espiritualmente. É por isso que a família precisa ser lugar de vida e não de morte, território de cura e não de adoecimento, palco de perdão e não de culpa. O perdão traz alegria onde a mágoa produziu tristeza, cura onde a mágoa causou doença. Esse Papa é de outro mundo. Esse Papa é pop. É pop. Esse é o cara. Esse é. Fernandinha, suas despedidas ao nosso público. Queridos, foi um prazer estar aqui novamente para a gente conversar um pouquinho sobre a doutrina espírita, sobre as aplicações dos conceitos da doutrina espírita na nossa sociedade. E vamos aí, estamos juntos há 7 anos. Vamos para os 10. É isso aí, com certeza. Estamos caminhando, dia 10 de março agora, no ano que vem, início, já vamos completar 8 anos de programa. E o tempo passou, né? Passaram-se 8 anos, né? E pode passar mais 8, mais 10, né, Marcos? Eu vou acabar pedindo desculpa quando chegar nos 8 anos, de tanta bobagem que eu falei, né? Eu já fui grosso com pessoas aqui, peço até desculpa, porque eu sou assim mesmo. Mas eu sou mas o seu saldo é positivo. Meu... Então, terminamos nosso programa e vamos agradecer a todos, né, que estiveram conosco, né, nesse momento todo. 1h30 de programa que passou assim voando, mas foi muito gostoso, muito legal. Um bate-papo muito bacana. Semana que vem nós vamos receber meu querido amigo Cássio, lá do Centro Espírita Amor e Caridade. Ele vai falar sobre pensamento, ciência e saúde em uma reflexão espírita. Vamos continuar conversando, né, sobre ciência, saúde, né, doença, pensamentos, que é isso que nos move. Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz. E até semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco.